Olá pessoal, vou falar hoje sobre o Power Splitter, para que serve, como calcular e construir. O Power Splitter nada mais é do que um divisor de potência e serve para interligar vários dipolos, antenas direcionais, serve também para casamento de impedância, serve como filtro e rejeitante ou filtro banda passante e serve como protetor de surto também. Então, tem várias funções aí que essa teoria aqui vai ajudar. Na apresentação eu vou abordar o cálculo de impedância, quando eu ligo cabos em paralelo, o que transforma em impedância, suas propriedades, vou falar um pouco sobre o Power Splitter, como a gente prepara e calcula um, e o stub, as propriedades dele de protetor de surto, filtro e filtro rejeitante passante. A impedância do cabo é muito simples, é a teoria dos resistores em paralelo. Se eu colocar dois resistores, por exemplo, em paralelo de 50 ohms, eu vou fazer 50 dividido por 2, colocar 3, 50 dividido por 3, colocar 4, 50 dividido por 4, por exemplo. Com 4 cabos em paralelo eu vou ter 12,5 ohms na ponta. Essa aqui é outra fórmula que a gente vai usar bastante também. O que faz a transformação de impedância é que o cabo com quarto de onda ele tem a particularidade de casar impedância. Ele tem essa fórmula aqui que tem 3 variáveis, tá? Eu tendo duas fixas, uma outra varia. Então, por exemplo, aqui a impedância do cabo é igual a raiz quadrada da multiplicação das suas pontas, né? Então, se eu tenho aqui 50 ohms, 50 e 50, raiz quadrada de 50 é 50, né? Se eu tenho 50 ohms aqui e tenho 25, eu vou ter que ter 100 aqui, porque 25 vezes 100 dá 2.500. Raiz quadrada de 2.500 é 50, que vai dar 50. No splitter eu vou ter essas duas componentes aqui, eu vou ter impedância de entrada e de saída, aí eu vou calcular o cabo. Tá? A diferença do splitter é que eu vou calcular o cabo e vou construir como se fosse uma linha de transmissão física, que a fórmula é simples e eu vou explicar na frente. Aqui um exemplo prático de casador de impedância que é muito usado, né? O cabo de 75 ohms, característica 75 ohms, um quarto de onda, né? Eu tenho aqui 75 ohms, aí uma ponta do cabo eu vou ter 50, quanto que a outra ponta do cabo, né? Eu calculando vai dar 112,5. Então, por exemplo, a gente usa muito na Delta Loop, Quadracube, que é algumas antenas aí onde ela tem a ponto de conexão dela é 100 ohms, basta colocar um quarto de onda de 75 ohms para ter 50 da outra ponta. Tá? Na verdade eu vou ter um pouco menos de 50, né? Mas para eu ter 50 eu deveria ter... e 50 e 100 ohms eu deveria 70,71. É que entra o Power Splitter, né? Porque com cabo eu não vou conseguir isso aqui, eu vou chegar perto, né? O Power Splitter eu já consigo com precisão. Aqui é um exemplo prático disso que eu falei. Você pega aqui, ó, vou colocar duas antenas em paralelo, né? Eu pego um quarto de onda de cabo de 75, 50 ohms aqui, 100 ohms aqui. Esse aqui também, 50 ohms, 100 ohms. Os 100 ohms, dois resistores de 100 ohms em paralelo, por exemplo, dois cabos, né? Eu vou ter 50 ohms aqui, uma linha de qualquer comprimento. Aqui é a mesma coisa, né? Igual aquele lá, só que na verdade aqui está marcando 50, mas não é 50, é 56,25, que a gente viu antes, ele é 112,5, né? Então um pouco mais. Aí até acaba regulando, como aqui é um pouquinho maior, lembra que eu falei quando sobe de um lado o outro desce, né? Então aquele 112,5 aqui acaba chegando em 100 ohms mesmo. Junta 2 e 100 ohms paralelo, dá 50 e sai o cabo. Então uma configuração interessante que funciona com colinear de 4 elementos. Aqui é uma consideração interessante sobre, se eu entro com uma potência de 100 watts aqui e 50 watts, eu vou dividir a potência em duas antenas, né? E o pessoal fala, poxa, mas como é que eu vou ter ganho de 3 dB? Ganho de 3 dB significa o dobro, tá? Que seria 200 watts no resultado final, né? Bom, o que manda aqui é o campo elétrico, ok? E que é o radiado, né? Campo radiado, na verdade, eletromagnético. Se eu pegar aqui, ele é a raiz da potência. Então, raiz quadrada de 50 dá 7,07. A hora que eu somo os dois campos e eu faço elevado ao quadrado, que seria o inverso da raiz quadrada, né? Eu vou ter equivalente a 200 watts. Por que isso? Porque o lóbulo de radiação aqui, o campo eletromagnético de um dipolo, ele é bem gordo, assim, vamos pensar, né? Esse aqui. E quando eu junto dois, os campos eles se somam, né? Que nem está aqui. E eu vou ter aqui uma incidência, um lóbulo de radiação, que ele vai fazer assim, ó, ele vai ficar bem comprido, sabe? Se eu colocar 4, ele fica mais comprido ainda. Quanto mais eu estreito ele, vou esticando para frente. Então vai mais longe o sinal, certo? Isso aqui eu vou pular, depois vocês dão uma lida, mas... Aqui é um exemplo do Power Splitter, né? Quais são os benefícios dele? Que nem eu falei, ele oferece uma precisão, porque
Essa impedância aqui eu não tenho muito como mexer. Essa aqui eu não tenho como mexer. Então vou mexer aonde? Lembra que eu falei essa impedância de um lado do outro e a impedância do cabo, né? Eu vou mexer justamente que eu vou calcular a impedância do cabo, tá? Esse aqui ele é diferente, ele tem um lance de cabo de 1/4 de onda para cá e um lance de 4/4 de onda para cá. Então para eu ter 50 ohms na saída aqui eu tenho que ter 100 e 100. Então esse lance daqui eu vou ter 100 ohms aqui e aqui eu tenho 50, 50 dividido por 2 dá 25, né? E eu calculando isso aqui, por coincidência, esse aqui vai ficar com 50 ohms aqui no meio, mas não é o normal. Essa configuração fica assim. Aqui, como eu vou calcular 1/4 de onda, é a velocidade da luz dividida pela frequência. Então, 300 dividido pela frequência em MHz, tá? Vezes o fator de velocidade do cabo. Ou seja, aquele dielétrico que é o plástico que vai entre o cabo e o outro, para o RF ele acaba dificultando a passagem um pouco e atrasando. Por exemplo, se eu pegar um RG213, o fator de velocidade dele é 65%. Tá? Para eu ter 1/4 de onda no ar, ele tem um comprimento maior. Quando eu uso o cabo, ele vai ter um comprimento 66% mais ou menos do que seria o comprimento dele no ar. Né? É importante considerar isso. Aqui a parte do cabo, cálculo para poder calcular o diâmetro interno e o externo do power splitter, né? Da linha coaxial. Dá para fazer por aqui quem quiser, mas eu simplifiquei a fórmula aqui no slide seguinte. Então eu tenho o Dzinho, que é o diâmetro de fora do elemento interno, é igual ao Dzão. O Dzão é a distância interna, o diâmetro interno do elemento de fora, né? O maior. Então quando eu compro o cobre, o latão, sei lá o que for, a distância que vem especificada é a distância externa, tá? Não é esse diâmetro externo, né? Eu vou ver a parede, a espessura da parede, e vou subtrair, né, esse lance da parede, para poder ter o diâmetro interno, ok? Isso vale na compra, né? Esse Z0 aqui é a impedância da linha de transmissão, pode ser 25, 35, 50, 70, enfim, tem várias. O K é um fator de correção por conta do tipo do dielétrico. O dielétrico é o elemento que vai aqui entre os dois, né, que eu falei, né? Pode ser ar, pode ser polietileno, e pode ser o Teflon, tá? Eu vou preencher com tudo isso daí. Esse daqui ele varia consideravelmente no comprimento do 1/4 de onda aí do power splitter, né? Mas ele vai variar também na impedância, tá? Ele varia tanto no comprimento quanto na impedância do cabo. Aí eu vou ter que redimensionar o diâmetro interno. Para o tubo quadrado é a mesma coisa, a única questão é que ele tem 8% a mais no Dzão, né? Eu multiplico por 1,08 o externo, né? Tá? Aqui na parte do... tenho 4 modelos de power splitter, né? Tem aqui 2:1, 4:1. Aqui também é 2:1, mas numa concepção diferente, igual aquele lá, e aqui é 4:1, igual aquele lá. Aqui eu tenho 50 ohms, vou ter 25, e aqui eu tenho 50 do conector. Aqui eu tenho um conector a 50, aqui eu tenho 4, eu vou ter 12,5, que é 50 dividido por 4, né? E assim vai essas contas. Tem uma tabelinha aqui, uma colinha para quem quiser, ajuda, né? Se eu pegar aquele modelo primeiro, eu tenho 25 ohms de um lado, que nem eu falei, 50 do outro. Eu vou precisar fazer uma linha de transmissão de 35,4 ohms, tá? Que eu subindo aqui, eu vou ter aqui aqui mesmo, pode ser esse aqui, peraí. Eu vou colocar o 35,4 ohms aqui no Z0 e esse 137 eu coloco aqui no K, tá bom? Então aqui tem a fórmula, aqui tem algumas regras para distância aqui, para começar, 70 centímetros, que é de 1/4 de onda, isso com o comprimento do ar, né? Que nem aqui, tá vendo? Não tem nada, é o ar, está conectado, isso aqui mostra, aqui tem 2 exemplos de power splitter caseiro. Aqui as conexões tem que ser rente às pontas, tá? Não pode ser acima. Então esse aqui é o modelo correto, e 1/4 de onda é o tamanho do elemento interno, não externo. Externo pode até ficar aberto nas pontas, pode ser maior, não tem problema nenhum. Aqui também, esse aqui tem que tomar um cuidado, porque dependendo da distância que ficar de um elemento para o outro, se eu fizer um power splitter muito largo, né, para UHF, por exemplo, para 900 MHz, ele pode ser que isso aqui ele já começa a ter uma função de indutor também, né, e ele vai alterar um pouco a característica do power splitter. Aqui é uma parte de erro que acontece, eu não posso soldar, tem que soldar na ponta, né, porque o 1/4 de onda, teoricamente, é daqui até aqui, né? E ele ainda vai ter um indutor de fora aqui, então isso vai ser uma porcaria, né?
Aqui é um sistema de ajuste, colocando os parafusos, eu consigo abaixar a frequência até 12 MHz. Ele assim, eu consigo sintonizar, apesar dele ser banda bem larga, né? Mas vale a pena se fazer, otimizar ele. Aqui é um modelo prático, já é receita de bolo para o UHF, tem um link, tudo aqui, tá? Estou colocando os links de referência, fica fácil. E esse aqui é bem simples, né? Tem os parafusos M5, bucha para poder ajustar a frequência, tem as medidas todas. É um 4:1 em UHF e aqui é um 4:1 em VHF, tá? Também pode ser aproveitado isso daqui. Se encontrar esses elementos nessas medidas aqui no Brasil, eu não achei. Aqui ele pronto, né? Bem feitinho. Embaixo tem um outro aqui, esse aqui ele colocou mais parafusos de ajustes até. É bem grande esse aqui, esse de cima é de UHF, de baixo é VHF, né? Aqui é um outro jeito de sintonizar ele, mas não vale a pena, é um parafuso de plástico aqui, e tenta torcer um elemento interno, isso aqui é meio arcaico. O dielétrico, se eu colocar um separador interno, ele acaba afetando o comprimento, né? Lembra que eu falei que a velocidade dele é mais lenta, né? E diminui um pouquinho. Então, para não ter esse erro, você pode até fazer um guiazinho, alguma coisa, para ele ficar bem centrado e depois você tira fora. Tá. Esse é um site para cálculo também. Eu fiz uma planilha para eu calcular, ficou muito bacana, simples, né? Mas ele ajuda, se quiser pode usar esse site aqui para calcular, tem que entender ele e usar, né? Você coloca tipo a um lado, o que você quer do outro, ele vai te dar impedância, frequência, enfim. Agora eu vou falar sobre stub, né? A propriedade dele, ele usa o mesmo conceito de um quarto de onda, de casador de impedância, né? Só que ele fica no alinhamento da linha de transmissão. Esse caso aqui, vocês lembram que eu falei lá, que no linha de um quarto de onda, como é fixo a impedância do cabo, se eu subo um lado eu diminuo do outro, para poder equilibrar, né? Então se eu coloco em curto uma ponta, e eu calculo esse um quarto de onda para a frequência que eu quero que passe, a frequência vai passar por aqui, e isso daqui ele vai estar uma impedância infinita desse lado, é como se não tivesse nada, é como se eu tivesse o conector T aberto aqui, e ele passa batido, tá? Não sofre nada. Mas à medida que eu vou saindo fora da frequência, ele vai jogando aqui para dentro até ficar em curto mesmo. A frequência baixa, tipo, se eu ligar em UHF e colocar a banda de FM, ela entra em curto elétrico mesmo, não passa nada aqui, tá? Praticamente, passa muito pouco. Aqui está a fórmula para vocês olharem e tal. Esse aqui tem uma característica interessante, que ele é um protetor de surto, né? Porque se vier uma carga elétrica, vocês vão ver um protetor de surto para frente aqui, a carga elétrica vai direto para o terra, tá? Lógico que eu tenho que aterrar esse cabo aqui, né, em algum lugar, tem um conector, enfim. Aqui é um exemplo prático, eu fiz aquele lá, né, eu botei um tubinho aqui de um pedacinho de cabo, um quarto de ondas, curto na ponta, coloquei uma carga aqui como se fosse o cabo que vai para a antena e aqui é o cabo que vai para o rádio, tá? Aqui é um exemplo prático do repetidor lá de Chapecó, eu fui orientando, o Adam fez, foi medindo lá, aqui está em curto, né? Ele estava com um problema sério de UHF, estava com um problema sério de interferência de FM e ele conseguiu resolver com esse stub aqui 100% o problema dele. Tá? Aqui é o gráfico, aqui é o retorno loss, ele te dá a ressonância, né? Ele te mais precisão. E ele é bem agudo, né? Então com aquele ajuste eu consigo botar bem preciso. Mas mesmo no SWR você nota que ele é bem largo, né? Ele é bem largo. Mas por exemplo, isso aqui está em, sei lá, em 400 e pouco. Nota que aqui em torno de 100 MHz já está infinito aqui, ó. Isso aqui é curto, praticamente não passa nada, tá? A outra opção é eu deixar ele com a ponta aberta, né? Ele vai estar, na frequência que eu calcular, ele vai estar em curto. Então se eu quero bloquear uma frequência de FM, eu calculo um quarto de onda na frequência de FM, deixo um lado aberto, coloco e ele vai simular como se estivesse em curto. Então o FM não passa, mas os outros passam. Se olhar aqui no gráfico é a mesma coisa, tá vendo? A frequência que seria passante ele está cortando, está com estacionária alta. E as bordas ele começa a deixar passar. Aqui na frente o protetor de surto, que eu mostrei, o profissional, né, que está aterrado. Então a energia elétrica vem aqui, ele sobe no stub de um quarto de onda e vai para o terra direto, né? Acabou, morreu. Esse aqui é profissional, usado muito em telefonia celular. Esse aqui é um que eu fiz em 1990, foi um primeiro, muito bacana. Tem outros, fizemos agora, o Nelson KXH fez um muito bacana em VHF. Enfim, isso aqui foi apresentado no NetBR 127 da Brandmaster e DMR, né? E espero que ajude, tá? Principalmente a quem trabalha com repetidor ou quer empilhar antenas para fazer DX. Um grande abraço a todos e boas montagens.